Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Célia News, do quadro Memória de Leão. Você estava com saudade, você pensou que o quadro não ia mais voltar, que é isso? Estamos de volta e hoje no nosso quarto episódio, né, tivemos já Fortaleza campeão de 82, campeão cearense de 83 e campeão cearense também, né, de 85. Então esse é o quarto episódio, fechando assim os títulos do Fortaleza nos anos 80. Foi o Campeonato Cearense de 87. Se você ainda não assistiu os outros 3 episódios, estão aqui, tá? Você procura aqui nos vídeos do canal do Célia News o Campeonato Cearense de 82, 83 e 85. Que, por sinal, esse agora que a gente vai falar, de 87, é muito parecido a história com o de 85. Por quê? Porque era um time inferior aos seus rivais, né? Principalmente ao grande rival, o Ceará. Se em 85 você não assistiu ainda, você vai assistir, vai ver, e se você assistiu, você vai lembrar, foram 9 clássicos e o Fortaleza venceu 1, mas foi campeão em 85. Em 87 foram 6 clássicos e o Fortaleza não venceu nenhum. Clássico rei, né? Foram 4 vitórias do Ceará e 2 empates. Só que o Fortaleza, assim como aconteceu há 2 anos antes, não titubeou contra os times pequenos. Não perdeu ponto em Sobral, não perdia ponto, dificilmente perdia para os times de menor expressão, coisa que o Ceará não fez. O Ceará fez uma péssima campanha no primeiro turno. Isso fez com que na sua classificação geral ele ficasse atrás do Ferroviário e do Fortaleza. E eu vou explicar por que é que foi um triangular decisivo, já que o campeonato só tinha 2 turnos. Eu vou explicar por quê. O regulamento era muito confuso. E aí, o Fortaleza não teve culpa disso, né? Qualquer um poderia ter usufruído do regulamento confuso desse campeonato. Quando chegar na parte final, eu vou explicar para vocês por quê que o Fortaleza, mesmo sem vencer um clássico, mesmo empatando com o Ceará na final, conquistou o Campeonato Cearense de 87 com o regulamento embaixo do braço, tá? Então, vamos começar aqui a nossa viagem no tempo, tá? Eu vou tocar aqui a vinheta para a gente entrar aqui no clima desse Memória de Leão. Bora lá! Perfeitamente, Fortaleza campeão cearense de 1987. É sobre isso agora que a gente vai falar, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um breve retrospecto, né, da década, né, para você ver como estava equilibrado, né, o Ceará que tinha sido já campeão em 1980 e 81. O Fortaleza devolveu o mesmo bicampeonato na sequência, 82 e 83. O Ceará ganhou em 84, o Fortaleza devolveu em 85. O Ceará era o atual campeão de 86 e a gente começava o ano de 87 já também na intenção de devolver aí essa sequência, né, de títulos e para ficar tudo igualado. Os participantes, como vocês já devem estar carecas de saber, eram sempre os mesmos 10 participantes na década de 80. Não havia rebaixamento, não havia segunda divisão, muito menos terceira divisão no Campeonato Cearense. Os participantes eram sempre os 6 da capital: Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Tiradentes, Calouros e América, e os 4 do interior: Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, Icasa e Quixadá. O regulamento daquele ano, ele previa 2 turnos. Muito complicado, por sinal. O primeiro turno, você está vendo aí que tem 13 jogos. Como é que pode, Sérgio? Como é que tem 13 jogos no turno? Porque era o seguinte: você enfrentava os 9, as outras 9 equipes. Depois dessas 9 rodadas, o que acontecia? Se separavam tipo grupo, adversários. Por exemplo, os 5 melhores, né, ficavam separados dos 5 piores. Então, se eu estava dentro dos 5 melhores, eu iria enfrentar agora os outros 4, que também eram os melhores, né? Sem se misturar com os outros. Então, assim, ou seja, era como se ficasse 2 grupos: o grupo dos melhores e o grupo dos piores.
Aí tu pode dizer assim, então era melhor você ficar no grupo dos piores, porque aí tu vai somar a pontuação e ir enfrentando só os piores. Só que para você ficar no grupo dos piores, você teria que ficar do sexto lugar para baixo. Aí você talvez não conseguisse mais alcançar quem já tivesse em primeiro lugar. Né? Não faria muito sentido, não seria uma tática inteligente. Então ficava o grupo dos fortes contra o grupo dos fracos, né? E aí você fazia mais 4 jogos. Por isso que deu 9 do turnão, né? De todos contra todos. E aí mais 4 jogos, porque vocês só se enfrentavam lá entre os 5 melhores e os 5 piores se enfrentavam entre si. Né? Depois desses 13 jogos no primeiro turno, o Fortaleza chegou aos 22 pontos e ganhou o primeiro turno. Aí no segundo turno, né, quem ganhou foi o Ceará. Se você somar aí as pontuações, né, você vai ver que assim, o regulamento previa o campeão de um turno contra o campeão do outro turno vão fazer as finais, óbvio. Só que também dizia, o regulamento era muito complicado, também dizia que se um clube tivesse mais pontos do que qualquer um dos 2 finalistas, esse clube iria entrar no triangular como melhor campanha. E assim foi, porque o Fortaleza terminou com 40 pontos. Vocês lembram que no primeiro turno fez 22, né? Então o Fortaleza terminou com 40 pontos. O Ferroviário terminou com 36 e o Ceará, que só fez 13 pontos no primeiro turno, ganhou o segundo com 20 e só fez 33. Então o Ferroviário ganhou o direito de participar de um triangular decisivo, né, junto com Ceará e Fortaleza. Isso aconteceu, né, esse triangular aconteceu no final de julho, começo de agosto, quando se encerrou a competição. E olha só, tem mais, hein? Vocês podem ver aí os resultados, né? O Ceará ganhou de 2-1 do Ferrinho e o Fortaleza ganhou de 4-0. Depois, no primeiro clássico rei, o triangular era ida e volta, graças a Deus, né? Porque se fosse só de ida, a gente tinha se dado mal. E o Ceará ganhou de 1-0 do Fortaleza. Na volta, o Ceará aplicou 1-0 no Ferrinho e o Fortaleza ganhou também do Ferroviário. Vocês podem ver aí, ó. Dia 5 foi uma quarta-feira. Dia 5 de agosto foi uma quarta-feira. Dia 7 de agosto foi uma sexta-feira. E no dia 9 aconteceu a final entre Fortaleza e Ceará. Lembrem-se que na época, nos anos 80, a vitória só valia 2 pontos. Tá? Então, se você somar aí, o Fortaleza só vai fez 2 pontos contra o Ferroviário e mais 2 contra o Ferroviário, fez 4 e empatou com o Ceará, fez 5. Como é que o Fortaleza tem 9 pontos? Vamos lá. O regulamento dizia o seguinte: ao participar do triangular, o time que ganhou um turno ganha 2 pontos. Então, pronto. 2 pontos para o Fortaleza, 2 pontos para o Ceará. E o time que tiver a melhor campanha no geral ganha mais 2. Então, mais 2 pontos para o Fortaleza. Então, o Fortaleza começou o triangular com 4 pontos, o Ceará com 2 e o Ferroviário com 0. O Ferroviário não ganhou de ninguém, nem empatou, terminou com 0 ponto. Não teve nenhum de bonificação nem nada. O Ceará ganhou só 2 pontos de bonificação, acabou fazendo 7 pontos no triangular. O Fortaleza, que entrou com 4, só fez 5. E aí, os dois terminaram com 9 pontos. E aí, por que o Fortaleza foi campeão? Porque o regulamento também dizia que depois de terminado o triangular, o time de melhor campanha, se terminasse empatado com alguém, seria declarado campeão. Olha só o que valeu essa melhor campanha durante, né, as fases preliminares, sem vacilar contra os times pequenos. Né? Valeu simplesmente um título para o Fortaleza, contra um adversário muito mais forte, que era o Ceará, que inclusive não perdeu nenhum clássico rei. Né? Agora, vocês lembram quem eram esses heróis? Olha só, o time campeão de 87. Em pé, Caetano. Você sabe quem é o Caetano, lateral direito, que foi formado na nossa base. E ele é o pai do Rony. Você lembra do Rony? O Rony que em 2017 fez aquele gol contra o Moto Clube na Série C, que classificou o Fortaleza para o mata-mata para enfrentar o Tupi. E aí, o resto da história vocês sabem. Aí o Rony aí é filho do Caetano. Do lado do Caetano, a gente tem o zagueiro Nilo. Desculpe, o zagueiro Marcelo. Do lado dele, o Nilo. O volante Alberto, que é da base também. E o Zé Luiz, goleiro Zé Luiz, que acabou sendo
o herói da final. Eu vou detalhar e vocês vão ver. A gente vai passar aqui os melhores momentos do jogo final, né, com as imagens do canal do nosso amigo Domingos Monteiro, que eu vou deixar aqui na descrição. Quem ainda não segue o canal do Domingos Monteiro, ele tem um acervo de jogos do Fortaleza, de gols do Fortaleza de várias décadas, e vale a pena demais você seguir o canal do Domingos Monteiro aqui no YouTube. E do lado dele a gente tem o Marcelino, que completa aí a escalação. Agachados aí, o veloz ponta-direita Gilson, né, que fazia miséria ali, corria feita a peste, era muito veloz, o ponteiro Gilson, ao lado dele o Jacinto, no meio aí o da Silva, que era o atacante, Assis Paraíba aí, barbudo, né, o multicampeão cearense, já jogou, conquistou títulos pelo Fortaleza e pelo Ceará, e aí na ponta, assim, o centroavante Frank, né, que faleceu recentemente, de saudosa memória aí, o Frank também era conhecido como tanque, né, por conta da sua força, né, o centroavante que também chutava muito forte, artilheiro do Fortaleza aí, o Frank, né, que também teve boas passagens pelo Guarani de Campinas e pelo CSA, também a torcida lá do time alagoano. Então, esses aí são os destaques, né, do time campeão cearense de 87. Então, pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês os melhores momentos, não só do jogo contra o Ceará na final, mas também um jogo lá do primeiro turno que o Fortaleza conquistou, que foi um dos melhores partidas do Fortaleza no segundo turno, que foi uma das melhores partidas do campeonato do Fortaleza no campeonato, que inclusive ele antecipou a última rodada desse segundo turno e poderia o Fortaleza ter sido campeão arrastão se tivesse ganhando do Ceará. Porque na penúltima rodada o Fortaleza pegou o Ferrinho e aplicou 4-1 em um jogo muito massa. O Fortaleza aplicou 4-1 sem pena no Ferroviário. E aí foi para a última rodada contra o Ceará para ser campeão arrastão. Ele iria ganhar o segundo turno. Só que aí perdeu por 2-1, né, com 2 gols do Mauro Portaluppi. O Fortaleza fez 1-0 com um gol contra do lateral Bezerra. E o Mauro Portaluppi, irmão do Renato, né, o Renato Gaúcho, treinador, que virou o jogo para o Ceará e forçou a realização do triangular, que a gente viu aí os detalhes, né? Então, eu vou colocar para vocês aqui também os melhores momentos aí do canal do Domingos Monteiro desse jogo, Fortaleza 4, Ferroviário 1, né? Que foi, assim, um dos melhores jogos aí do Fortaleza no campeonato. Vale a pena demais relembrar aí esse jogão de bola. Bora lá, vamos acompanhar aí. Opa, desculpa. Esse aqui não, tá certo. É esse aqui mesmo. Vamos embora. Campeonato Cearense. O Fortaleza vence o Ferroviário e fica a um passo do título. Da Silva enche o pé e faz Fortaleza 1-0. Aí você vê por outro ângulo a sobra que o goleiro deu e o gol. Agora pênalti para o Ferroviário que Zé Alberto bate. Zé Luiz defende, Mardoni pega a sobra e o próprio Zé Alberto é quem faz. 1-1. Jacinto lança Frank. O zagueiro Arimateia se atrapalha na saída do goleiro e faz contra. Fortaleza 2-1. Ele tentou jogar para fora e jogou contra o seu gol. Gilson lança para Frank que dispara uma bomba. Veja só. Golaço. Fortaleza 3-1. A paulada mesmo. Da Silva toca para Caetano, que fecha o placar. Final, Fortaleza 4, Ferroviário 1. Acompanha aí. Agora por outro ângulo. É isso aí. O Fortaleza deveria ter ficado próximo do título, né? Mas como vocês sabem, né? Infelizmente, o Ceará venceu na última rodada e forçou o triangular, que na verdade, na prática, só adiou o título do Fortaleza, que foi conquistado, como eu já disse, no 0-0, né, contra o seu maior rival, jogando com o regulamento debaixo do braço. E aí agora a gente vai ver os melhores momentos aí do jogo do título, o jogo que deu
campeonato de 87 ao Fortaleza. O Fortaleza entra em campo com a vantagem do empate para decidir o campeonato cearense com o Ceará. O jogo começa nervoso e até certo ponto violento. O Castelão apresenta um público superior a 56 mil pessoas. Apesar da tentativa das duas equipes, o primeiro tempo acaba mesmo sem abertura no marcador. No segundo tempo, o tricolor volta mais ofensivo, para cima do Ceará, e Marcão acerta o poste direito do goleiro Washington. Como você nota, já são passados mais de 40 minutos deste segundo tempo e a torcida do Fortaleza já comemora o título de 1987. O goleiro Zé Luiz se emociona e inflama a galera que grita: é campeão, é campeão, é campeão. Faltando 1 minuto para terminar o jogo, o Ceará tem sua última chance de conquistar o bicampeonato. Falta no pico da área. Bebeto ajeita com carinho e bate com precisão. Mauro sobe de cabeça, mas Zé Luiz pratica uma defesa salvadora, garantindo 0-0 e o título de campeão. Zé Luiz, o título ficou naquela defesa, Zé Luiz? Ficou. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. E essa foi a história do título do Campeonato Cearense de 1987, conquistado com muita raça, com muita vontade, né, com muita dedicação aí dos jogadores do Fortaleza, que, apesar de enfrentarem um adversário mais poderoso, botaram o regulamento debaixo do braço e foram para cima. Vocês viram aí, chutando na trave, o Marcão, né, que era um atacante da base, né, que estava começando sua carreira aí, também entrou aí no segundo tempo, sempre entrava nos jogos, inclusive teve um Clássico Rei vencido no ano seguinte, né, que quebrou essa sequência aí. Na verdade, eu nem lembro se quebrou essa sequência. Eu sei que foi 1-0 gol do Marcão no ano seguinte, 88, o ano que o Ferroviário acabou ficando com o título. Esse foi o nosso Memória de Leão, trazendo para você a história do Campeonato Cearense de 87, como foi conquistado pelo Fortaleza sem vencer nenhum Clássico Rei. Rapaz, se tivesse acontecido esse negócio em 2025, até que eu contava. Eu não achava ruim, não. Eu queria era o título, né? Como foi comemorado, eu comemorei, eu estava no estádio nesse jogo aí de 1987, tá? E fica aqui gravado para vocês também no Memória de Leão. Você que viveu, você relembre, saboreia, relembra os bons momentos vividos, né, na década de 80. E se você não conhecia, não viveu, ficou sabendo aqui como aconteceu esse campeonato de 87, como foi complicado o regulamento, que acabou dando bom para o Fortaleza na reta final de tudo, beleza? Próximo Memória de Leão que vai ter aqui é do Campeonato Cearense de 1991. Tá? Um campeonato que começou no ano e terminou no outro. Mas essa história a gente conta no próximo episódio, tá bom? Saudações tricolores, fiquem com Deus. E se inscreve no canal, tá? Deixa o like. Tamo junto. Vai marcar o gol, bateu,